tudo bem? Agora são 9 horas e 3 minutinhos, muito boa noite. Provavelmente você conhece alguém que ocupe um cargo público. As chances são grandes, sabe por quê? Porque no Brasil mais de 10% dos trabalhadores ativos são funcionários de órgãos públicos federais, estaduais e principalmente municipais. As cidades, como era de se esperar, são as que mais empregam. As contratações podem ser feitas através de indicações que costumam ser políticas e através de concursos públicos. Hoje o Sala Debate vai discutir, entre tantos pontos, a atual maneira de compor o nosso funcionalismo público. Será que o governo consegue contratar os mais qualificados? Na opinião de alguns especialistas, inclusive para dois que participarão desse debate, essa forma precisa ser revista. Afinal, ela gera diferentes problemas, entre eles o inchaço da máquina pública. Lendo pesquisas de universidades públicas e privadas, relatórios do Ministério da Fazenda e do Planejamento, é possível estimar que gastamos entre 10% e 15% do nosso produto interno bruto na manutenção da máquina pública. Esse gasto para você é alto ou não é? Há estudiosos que defendem que gastamos mal esse dinheiro e que temos que empregar ainda mais funcionários públicos, como acontece, por exemplo, na França. No país europeu, aproximadamente 28% dos funcionários ativos trabalham para o governo. É claro que, de um outro lado, há quem explique que essa folha salarial é alta, prejudicial para a economia brasileira e que precisamos enxugá-la. Na sua opinião, o Brasil precisa de mais servidores? Para responder essa e muitas outras questões, trouxemos para esse debate o José Matias Pereira. Ele é professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, UNB. Também trouxemos o Pedro Heitor. Ele é professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, cientista político e um dos organizadores de uma pesquisa que é bem crítica ao modo atual dos concursos. E também trouxemos o Bruno Branco. Ele é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Também iremos trazer pela internet a participação de duas pessoas. O Carlos André Tames, ele fala direto de Curitiba, ele é servidor público e professor de cursinhos preparatórios para concursos públicos. E o biólogo Vitor Ottoni, que passou em um concurso público e não entrou, ele está numa maratona de provas e vai contar pra gente todos os desafios que envolvem essa maratona, Você que está em casa, é claro que pode participar, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, a nossa página é Canal Futura Oficial. Quero saber, você acha que a nossa máquina está muito inchada, nós precisamos de mais servidores e a qualidade dos funcionários públicos é boa, é ruim? Eu quero saber a sua opinião, combinado? Então, vamos começar, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigado pela sua vinda. Obrigado pelo convite, boa noite. Professor, obrigado pela sua vinda. Satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Bruno, obrigado, seja bem-vindo, tá bom? Pelo convite. Quero um bom debate com vocês. E agora, para começar esse debate, nós fizemos uma reportagem para te abalizar ainda mais sobre esse tema. Vamos ver. Em todo ano, milhões de pessoas com as mais distintas formações fazem concursos públicos. Nesse momento, nas 5 regiões do Brasil, existem 32 mil vagas abertas em diferentes órgãos para os níveis médio e superior. De acordo com dados extraídos do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e do IPEA, no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas trabalhando em cargos públicos municipais, estaduais e federais. Esse número é referente a contratados através de concursos e também de indicações políticas. O acesso aos empregos públicos divide opiniões entre especialistas. Uma corrente acredita que a metodologia atual valoriza principalmente aqueles que dominam o conhecimento teórico e não o conhecimento prático. Um segundo grupo defende que as avaliações precisam de ajustes, mas que, de qualquer maneira, os resultados nas provas conseguem mostrar quem são os mais qualificados. Uma recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, a UF, demonstra que os candidatos com mais condições financeiras saem na frente na disputa por cargos. Outro item que gera discordâncias é a lei de cotas. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que destina 20% das vagas nos concursos públicos da União para negros. Vou começar contigo. A máquina está inchada? Sim ou não?
Depende do ponto de vista. Eu, enquanto um professor e funcionário público, acredito que não. Acredito que nós precisamos de mais funcionários e funcionários melhor selecionados e melhor avaliados no desempenho da sua função. Por quê? Onde é que estão essas vagas? Essas vagas estão, pelo menos do meu ponto de vista, enquanto professor da universidade pública, enquanto professor, eu vejo que faltam professores exercendo essa função. E funcionários, servidores também melhor qualificados, melhor remunerados e com treinamentos específicos para o exercício da função. Isso no funcionalismo público eu acho que é uma questão fundamental. Professor, claro que Pedro seguiu pela linha onde ele trabalha, falando que faltam funcionários públicos. Existem outras áreas que também nós precisamos de contratações? É importante que as pessoas que estejam nos assistindo, eles tenham uma compreensão de que a administração pública não é uma, são várias administrações públicas. Então, cada área tem as suas especificidades. O que me chama a atenção em relação ao Brasil é que algumas carreiras no Brasil, elas foram fortalecidas, como é o caso das carreiras típicas de Estado. Essas carreiras que envolvem Polícia Federal, Itamaraty, que é a diplomacia, planejamento, orçamento, a tributação, essas carreiras, elas, de certa forma, elas começaram no governo Fernando Henrique e foram se expandindo no primeiro governo Lula. De alguma forma, a administração pública como um todo, quando nós olhamos por uma administração diforme e muito mal organizada. Então, você tem segmentos, setores que são verdadeiras ilhas de excelência e você tem áreas que são verdadeiros desastres, que é a área de educação, saúde, segurança, transporte público. Então, o que a gente precisa olhar para a administração, quando nós tentamos buscar uma compreensão disso e também imaginar o caminho que nós temos que seguir, nós temos que pensar efetivamente que o Brasil tem que pensar em refundar a administração pública tal como ela está. E, principalmente, ter como referência a questão do mérito e apoiado na questão da competência do indivíduo e da postura ética. Então tá bom. A meritocracia existe no concurso público, Bruno? Olha, ela é um ideal a ser perseguido, né? Como esse é um debate democrático, a meritocracia está intimamente ligado ao debate da democracia, eu fico com o Churchill, que dizia que a democracia é um sistema muito ruim, mas é o melhor que ele conhecia, né? Então, a democracia. Então, acho que a meritocracia está inserida nesse debate da democracia. Sempre que a gente tenta colocar num processo de seleção alavancas que não estão ligadas à seleção direta, você abre espaço para uma interferência que depois gera consequências, né? E esse é um debate longo. Pedro, você tem um pensamento contrário a isso. A pesquisa que você faz vai exatamente em conflito com o que o Bruno acabou de falar. Você acha o quê? Existe uma desigualdade social quando a gente pensa em concursos públicos? Na verdade, os concursos públicos, tais como eles estão organizados hoje, né, a nossa pesquisa concluiu, a partir dos editais que nós analisamos, quase 700 editais que recrutaram mais de 40 mil servidores, nós percebemos que essa ideologia concurseira, né, ela vai de encontro à ideia tradicional ou europeia, né, de mérito. Se nós comparamos, por exemplo, né, com o modelo francês, né, notadamente da Escola Nacional de Administração, e nós percebemos que os franceses, nas modalidades de concurso, né, eles aferem o mérito no concurso. Isso quer dizer que eles selecionam aqueles que têm o melhor, né, um passado acadêmico ou profissional. Então, né, eles passam no concurso porque tem mérito, enquanto no Brasil as pessoas têm mérito porque passaram no concurso. E isso cria, né, uma série também de distorções no exercício da função pública. Uma vez que, né, e eu já tenho pesquisas empíricas que demonstram isso, né, como é que contratados e concursados, eles, né,
existe uma verdadeira ruptura, cisão no exercício da função pública, né, desses dois grupos, né, que disputam, né, poder, disputam funções no exercício da função pública. Mas o fato é o seguinte, os mais ricos são aqueles que saem na frente realmente em um concurso público? Tal como o nosso modelo está organizado hoje, né, em que o nosso passado, seja profissional, seja acadêmico, como ele não tem relevância, as pessoas precisam de entrar nesses cursinhos. Né? E esses cursinhos, eles não custam barato. Não é? Para a gente não ficar no lado subjetivo, como é que você faria para reverter isso? Bom, a nossa pesquisa, né, o Ministério do Planejamento, né, e o Projeto Pensando Direito solicitou uma série de recomendações, né? E as nossas recomendações foram no sentido de reduzir essas desigualdades jurídicas colocadas pelos concursos. Né? Uma delas, por exemplo, que é explícita, é o valor da taxa de inscrição, em que concursos que oferecem até R$1.000, por exemplo, né, você tem até 3% desse valor que é oferecido no concurso como uma taxa de inscrição. Enquanto concursos que oferecem, que remuneram a R$15.000, você tem menos de 1% o valor da taxa de inscrição. Então, essa questão de ser mais transparente, criar regras para estabelecer as taxas de isenção, ela é uma questão fundamental para nós. Deixa eu trazer o professor para dentro desse papo, porque é o seguinte, por mais que a gente dê uma taxa de inscrição, isso não vai fazer com que um candidato que tem um conhecimento muito menor do que o outro, que teve tempo, teve dinheiro, enfim, teve muita disponibilidade para estudar, não vai conseguir equiparar. Ou seja, vivemos uma realidade desigual, na sua opinião, ou não? O Brasil, pela sua própria trajetória, é um país desigual. E aí está tudo bem. E quando nós enfrentamos uma situação como essa, você tem que tentar, ao longo do tempo, ir organizando isso. O que eu acho que nós, no Brasil, a nossa maior dificuldade é porque as nossas políticas públicas, principalmente para a área de educação, elas são muito frágeis. Eu diria que são de péssimas qualidades. Então, o que ocorre é o seguinte, eu acho que quando você cria as condições de igualdade na base, oferece melhores condições, você diminui esses problemas. Mas eu, particularmente, acho que nos casos dos concursos, até porque a demora nos concursos públicos, no tempo que o indivíduo fica dentro de uma sala de aula e pelo custo deles, ele acaba sendo muito desigual, ele acaba privilegiando aqueles que têm mais dinheiro, porque o indivíduo que é mais pobre, ele tem menos desvantagem, ele não vai poder pagar. Você sabe que o Bruno não pensa dessa maneira, né? A ANPAC, na verdade, tem um posicionamento bastante diferente e eu quero trazer também o nosso telespectador para dentro desse debate, aí eu passo para você a possibilidade de resposta, ok? Francisco Cantuário, Francisco, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ele diz o seguinte, Bruno, a dedicação tem que vir de cada estudante, mas quem tem um poder aquisitivo maior para investir no preparatório, com certeza sai na frente. Você pensa diferente disso e eu quero que você explique para o Francisco. Perfeito. Primeiro eu quero resgatar a fala inicial aqui do professor Matias, que foi muito importante. Ele abriu o programa com uma fala importantíssima, dizendo, nós não temos uma administração pública, temos várias. Então, nesse debate aqui, é importante a gente não tomar a parte pelo todo, ok? Em vários aspectos, no inchaço da máquina pública, que não significa inchaço da força de trabalho do setor público, necessariamente. A gente não pode tomar a parte pelo todo quando a gente está falando da contratação para alta administração pública ou quando a gente está falando de concurso de nível médio e fundamental, que representam a grande maioria dos certames no Brasil. E a gente não pode tomar a parte pelo todo quando a gente fala de meritocracia. Hoje, aqui no debate eu estou ouvindo a gente falar de sala de aula, de cursinho, apareceu ali no VT, a gente não pode ignorar o poder da internet. Nós temos a grande maioria dos estudantes para concurso público hoje utilizando a internet. 100 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Mas outras 100 milhões têm. Então a gente elimina as 100 milhões que não têm? Não eliminamos, mas é um instrumento de você tentar reduzir essa desigualdade histórica. Agora, você tem, por exemplo, no setor público, 60% de trabalhadores do sexo feminino. Você tem no setor público federal as mulheres ganhando mais que os homens. Onde é que você encontra isso no setor privado? Então, o concurso público não pode ser taxado como simplesmente um instrumento de segregação social, quando ele é a porta de acesso para pessoas que não teriam
oportunidade, né? Nós temos hoje na ANPAC, por exemplo, uma pesquisa que mostra que 70% daqueles que estão prestando concurso público e se preparando para concurso público trabalham, são da classe C, têm mais de 40 anos, alguns têm até 64, 70 anos. Pessoas que provavelmente estariam segregadas do mercado de trabalho privado tradicional e que estão tendo uma oportunidade no concurso público. Agora, você passar numa prova de concurso público hoje no Brasil é mais difícil do que você conseguir uma vaga para as Olimpíadas. Então, você precisa, sim, de preparação especializada. A gente não vê os nossos atletas olímpicos, oriundos todos, de classes sociais elevadas. E a mesma coisa acontece em concurso público. É um desafio cognitivo muito grande. E desafio cognitivo dessa magnitude não tem classe social. Não tem classe social. Existem, sim, determinadas facilidades que são conquistadas por quem tem uma formação melhor, isso é óbvio, mas o concurso público vai selecionar isso. A gente tem hoje o Estado brasileiro com uma posição privilegiada em relação a décadas passadas, conseguindo atrair grandes talentos da nossa força de trabalho para o setor público, e isso é muito importante para o Brasil. Bruno, deixa eu fazer o seguinte, quero trazer para essa conversa o Carlos André Tames. Ele é servidor público há 30 anos e também é professor de um cursinho preparatório para concursos públicos, ou seja, é alguém que está lidando diariamente com essa grande disputa que você acabou de dizer. Professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu quero juntar dois comentários. Primeiro, do Pedro, que disse o seguinte: nós temos uma ideologia concurseira no nosso país. E o Bruno acabou de dizer sobre a grande dificuldade de se passar nas provas. As provas dos concursos públicos, e aí eu quero uma visão realmente geral, são as melhores para aferir se o candidato está apto ou não para o cargo preterido? Com certeza, as provas de concurso, elas têm a capacidade de selecionar pessoas que têm uma capacidade intelectual, uma formação acadêmica suficiente para exercer uma função pública. Mas é óbvio que uma prova de concurso não consegue selecionar um bom funcionário, um bom trabalhador, aquele que tem a aptidão para servir ao público. E nisso, obviamente, o processo seletivo peca por isso. Mas acontece também que, como foi dito, não existe um outro processo que dentro de uma avaliação possa fazer essa seleção. E aí, quando você compara a iniciativa privada com o serviço público, por mais que se trabalhe o processo de recrutamento e seleção, é apenas quando o funcionário está trabalhando na empresa que você pode dizer se aquele funcionário se enquadra ou não. E no serviço público existe a figura do estágio probatório, que é totalmente relevada ao segundo plano, né? O processo seletivo de um funcionário público deveria considerar o período de estágio probatório, que são 3 anos em que o funcionário deveria ser avaliado, sim, pelo seu mérito, inclusive previsto em lei de iniciativa, produtividade, responsabilidade, e não apenas numa prova, que vai apenas aferir a sua capacidade técnica. Agora, Pedro, na pesquisa você vai encontrar pontos bastante dissonantes. Você vai dizer o seguinte: você vai pegar a França, como você já tinha dito, você vai trazer outros países, ou seja, existe ou não existe outras formas de realmente fazer que os candidatos sejam melhores qualificados, que nós possamos trazer melhores funcionários públicos e não candidatos? Existe, efetivamente existe. A comparação com a França, né, apenas a título de introdução, ela não serve para dizer que o sistema francês é melhor, né, mas na nossa tradição de pesquisa do Instituto de Pesquisa na UF, né, quer dizer, ela serve como um contraste, né, para melhor compreender os sentidos que a nossa organização de concursos tem. E isso significa que, na França, os exemplos que nós temos, né, na ENA, por exemplo, que existem 3 tipos de concurso, né? O concurso interno, o concurso externo e o terceiro concurso, né? O concurso externo ele tem a ver com a seleção dos jovens que saem das faculdades. O concurso interno ele tem a ver com uma captação dentro da própria administração pública, né? Quais são os funcionários que já têm alguns anos de experiência e que podem, em função dos interesses da administração pública, exercer melhor as suas atividades. E o concurso que está voltado, o terceiro concurso está voltado para as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Mas essa modalidade de concurso, é importante dizer, ela tem a ver com esse sentido do mérito, que tem a ver com, seja, né, o passado profissional, seja o passado acadêmico.
né? Hoje, no Brasil, por exemplo, nossa pesquisa demonstrou, o passado profissional e o passado acadêmico, né, são absolutamente relegados a um segundo plano no processo de organização desses concursos, que muito raramente avaliam, seja o passado profissional e muito pouco, na verdade, avaliam o nosso passado acadêmico, né, pelos títulos, por exemplo. Pedro, eu quero, enfim, fazer uma pergunta para o Carlos, pensando nisso que você acabou de falar. Na realidade brasileira, todo esse comentário se encaixa ou é utopia? E quero uma segunda pergunta que se adequa a essa, que é do Hélio Silva. Ele diz o seguinte: esse negócio de tantos concursos ao mesmo tempo não é uma forma só de arrecadação? Tem como você juntar as duas em uma resposta só? Olha, com certeza eu acredito que é muito complexo nós trazermos uma realidade europeia para o Brasil de um processo seletivo, até por uma questão cultural. O concurso público, ele tem uma virtude que é exatamente a imparcialidade da avaliação da marcação da múltipla escolha ou da correção da prova. Um processo que estivesse pendente de uma análise subjetiva da capacitação, da formação técnica anterior, né, do histórico escolar, teria critérios que, infelizmente, a cultura brasileira permitiria, sim, muitas falhas, muitos favorecimentos, e isso é uma coisa que eu temo muito. Por isso que eu insisto na necessidade dessa avaliação posterior, já com o candidato exercendo a sua função. E, obviamente, existem perigos na quantidade de concursos públicos que são colocados, inclusive o Supremo Tribunal Federal já querendo exigir que aqueles que promovem o concurso chamem os candidatos aprovados, porque já houve, sim, momentos na administração pública em que órgãos e entidades realizaram concursos públicos, arrecadaram quantias vultosas e acabaram não nomeando seus aprovados. Então, é um processo que, como foi dito, é como a democracia, é falho, mas é o melhor que existe. Porque senão nós corremos o risco do favorecimento, da indicação política, da interferência, né, daqueles que vão favorecer outros apadrinhados, e o concurso público tem essa vantagem ainda que possa ter problemas, efeitos colaterais, como o excesso de concursos para arrecadação, como a falha no processo seletivo. Tudo que nós estamos falando aqui sobre cotas de negros, sobre o favorecimento daquele que tem melhor condição de estudo, e como o professor colocou, obviamente existem falhas estruturais, históricas, na formação de base, mas mesmo considerando tudo isso, o processo, entre aspas, menos pior de seleção, a meu ver, ainda é o concurso público, mas como uma parte do processo seletivo de contratação. Porque numa empresa privada, e aí eu sempre falo, o Estado tem que entender se ele é um Estado empreendedor ou se ele é um Estado social. O Estado social, que quer apenas atender às necessidades das desigualdades, ele não vai conseguir, ao mesmo tempo, buscar a eficiência que o Estado empreendedor busca. Então, o Estado empreendedor tem que pensar na iniciativa privada. A seleção de um funcionário não é apenas naquele processo de entrevista, em que ele marca um formulário. Obrigado pela sua participação, professor. Uma boa noite. Boa noite. Bruno, o professor acabou passando rapidamente, não respondeu o Hélio Silva. Hélio, obrigado pela sua participação. Faça igual o Hélio. Entre em contato com a gente no @Canal Futura, o nosso Twitter, e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Faça sua pergunta sobre concursos públicos no Brasil. Será que nós temos muitos servidores? Será que os nossos servidores eles são qualificados? Como é que nós podemos qualificá-los? Quais são os desafios? Você conhece alguém que ocupa um cargo público, não está satisfeito, quer mudar e também está encontrando resistências dentro do órgão? Enfim, fique à vontade de participar desse debate, porque ele é feito principalmente para você, tá bom? Bruno, o Hélio ele falou o seguinte: esse negócio de tantos concursos ao mesmo tempo não é uma forma só de arrecadação? Na verdade, nós não temos tantos concursos ao mesmo tempo. Tá? Primeiramente, é preciso colocar alguns dados aqui nesse debate, né? Nós, na ANPAC, sabemos que nos últimos anos, no Brasil, foram abertas cerca de 200 mil vagas para concurso. Isso não é nem suficiente para repor 2% da rotatividade de 10 milhões de servidores públicos em todas as esferas. Então, antes de falar que são muitas vagas assim, quando a gente olha para esses números, a gente percebe que não são tão numerosos os concursos. Depois, nós sabemos também que as custas arrecadadas para a realização de um concurso
mal são suficientes para pagar o custo do processo. Então, o órgão que pretende arrecadar dinheiro fazendo com taxa de inscrição, às vezes sai mais caro você operar o concurso público do que... Então, isso também é um pensamento de senso comum, mas que não é verdadeiro. Essa questão dos dados é importante. Nós temos hoje alguma dificuldade em obter todos os dados que nós queremos sobre esse segmento, mas nós temos sim dados muito importantes aí para analisar, né? Na comparação com outros países, uma coisa que é interessante a gente saber é que o Brasil hoje não chega com 12% mais ou menos da sua população economicamente ativa no setor público, não chega nem na média dos países da OCDE. Né? Nós estamos abaixo dos Estados Unidos, nós estamos abaixo da Alemanha, que é sempre um modelo de eficiência quando se fala em gestão internacional. Mas a OCDE também fala que a gente gasta mal o nosso dinheiro. Né? Também, isso é sabido. É por isso que eu dizia no começo que a gente não pode falar em inchaço da máquina pública com um tema quase que exclusivamente ligado à contratação no setor público. Né? A máquina pública é muito grande e muito diversificada. Agora, você também tem, em relação aos concursos públicos, nessa parte da prova objetiva, porque são vários temas que a gente está passando aqui, né? O estudo do professor, ele é um estudo muito sério, muito aprofundado, eu não quero de forma alguma desmerecer, aliás, até acho que ele merece mais atenção por parte da nossa sociedade e da própria ANPAC, para que a gente possa desenvolver alguns aspectos que estão ali, né? Mas o corpus ali, os concursos que foram considerados nessa pesquisa, eles são concursos nacionais, são concursos de grande porte, são concursos da alta administração federal, né? E essa não é a realidade dos concursos públicos no Brasil, né? Hoje, a grande maioria das vagas são para o setor municipal, para o setor estadual. Aliás, essa é uma pequena revolução que aconteceu desde a Constituição de 88, que é a descentralização de vários processos da administração, né, que acabou... Vocês sabiam, por exemplo, que só no ano passado nós reformamos a administração federal, o número de servidores públicos que nós tínhamos lá em 1992? Então, antes da gente falar em inchaço da máquina pública, é preciso conhecer esses números. Né? Bom, mas também a gente pode pensar num país que é menos dependente do Estado, né? Também a gente pode entrar para um lado liberal e aí a gente vai questionar até os 200 mil vagas. Está falando dos Estados Unidos e da Inglaterra com mais funcionários públicos do que o Brasil. Né? A gente vai para um intervalo rapidinho. Eu quero sua participação sobre concursos públicos no Brasil. Será que nós necessitamos de mais servidores? Sim, não. Aqui já tivemos comentários que são diferentes. Eu quero a sua opinião. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Intervalo rapidinho e a gente se vê em 2 minutos.